Galera, vamos ouvir aqui agora o técnico... Não pode tirar o fone. Galera, vamos ouvir o técnico do Flamengo, Tite, falando sobre essa vitória maravilhosa do Flamengo. Finalmente o Flamengo jogou bem, se impôs quando tinha que se impor, defendeu quando tinha que defender e venceu o jogo 2-0, Mengão. Vambora, vamos pra cima. Alô, Botafogo, Botafogo. Libertadores, quem sabe o título, né? Vamos ouvir o Tite, você que tá aí, dá aquela moralzinha de sempre, tá, meu querido? Se inscreve no canal, botão aqui embaixo, clica aí, se inscreve, aciona o sino, deixa o teu like, tá? Porque o teu like é muito importante pra gente seguir crescendo aqui no YouTube. Se inscreve, aciona o sino, deixa o like e vamos ouvir o Tite aqui na Flá TV, que é o que o Tite tem pra falar. Vamos lá, galera, vamos ver o que ele vai falar. O Tite, vamos ouvir. Boa noite, Tite. Aqui na sua frente, Fred Gomes, do GE. Globo. Parabéns pela vitória no seu início no Flamengo. Tite, queria te perguntar assim, qual foi a importância daquela mudança tática ali do Gerson passar para o lado direito, se essa foi a chave para a vitória, e como é que foi a sua primeira vez como Flamengo, né? Como é que foi sentir-se pertencente ao Flamengo? Boa noite. Primeiro, foi muito intenso, e tem sido e vai continuar dessa forma, mas tu entrar dentro de um trabalho e procurar as informações corretas, eu digo assim, trabalhar dentro do ninho e iniciar um trabalho onde a relação de confiança humana ela precisa ser feita. Eu olho para o Juan e para o Fabinho aqui e faço agradecimento que as informações que eles trouxeram todos para nós, elas foram fundamentais para uma distribuição de carga de trabalho, para que o atleta tivesse estímulo, recuperação, para que tivesse fresh para o jogo, física e mentalmente, porque é muito difícil isso, é muito difícil. A mudança tá dando mais já nesses últimos 3 jogos que eu tenho dito da equipe. A equipe ela se ajustou, ela se repetiu, ela adquiriu confiança e eu dei sequência a esse trabalho em cima de um articulador, 2 articuladores, 2 meio-campistas. E como no lado esquerdo a gente precisava de um jogador um pouquinho mais físico e de retenção e depois uma flutuação do Everton, a gente fez a troca. Boa noite, Tite. Parabéns pela vitória na estreia, canal Rafa Melo. Tite, eu queria que você explicasse, claro que é muito cedo ainda para a gente fazer uma análise, mas já nitidamente vê uma evolução no sistema defensivo. O Flamengo saiu sem sofrer gols. O Davi Luiz foi a campo no lugar do Léo Pereira, suspenso. E um feito que você já conseguiu na temporada, né? Fazer o time jogar bem após uma data FIFA, que em 2 oportunidades o Flamengo voltou jogando muito mal. A equipe, o Cruzeiro começou melhor, mais acelerado, marcando o domínio, marcando a pressão. Nós não conseguimos ter uma fluência maior, o campo não permitia uma velocidade do jogo maior e veio bastante agressivo no processo de marcação. Nos primeiros 15 minutos, ele imprimiu um ritmo muito forte, Cruzeiro. Nós fomos nos ajustando, nós fomos ditando o ritmo naquilo que é a característica do Flamengo. O Flamengo gosta de ter a bola, eu gosto de ter a bola. Então, que agregasse essa característica que ele tem, ofensiva, criativa, com opções, e quero fazer um registro assim. Entrar em jogos é muito difícil. E os 4 atletas que entraram verdadeiramente no jogo, no ritmo do jogo. Isso é muito importante e é muito difícil. Os jogos têm sido de um nível de exigência muito alto no Campeonato Brasileiro. Com exceção do Botafogo, que disparou, um outro bloco, uma disputa muito acirrada. Embaixo, muito acirrada também. Então, precisar de todos e todos poderem dar sua parcela de contribuição dentro da necessidade, isso me deixou muito feliz. Boa noite, Tite. Aqui atrás da comissão, Sidão Marinho da Litoral News. A gente viu durante a temporada um torcedor que ficou com o coração partido, um torcedor que ficou muito triste. E hoje a torcida do Flamengo ficou bem do lado de nós jornalistas e a gente percebeu um torcedor muito motivado e muito esperançoso com o seu trabalho na frente do Flamengo. Como você olha para esse futuro, ainda na temporada de 2023, para dar uma resposta para o torcedor com base no que você viu hoje, já para o próximo compromisso contra o Vasco, porque, como você disse, a margem de erro é praticamente 0
e como você vislumbra essa temporada do Flamengo até o final? Orgulho desafiador, o trabalho e jogo a jogo. Não dá para fugir disso. Se ficar projetando outras situações, elas te fazem tu perder foco naquilo que é nosso retorno, a nossa recuperação. É o jogo de domingo. É ficar feliz, sim, sem medo de ficar feliz. Contente, claro que eu estou contente. Claro que a minha família está contente. Claro que meus 2 netinhos estão contentes. E não é desrespeito ao adversário, isso não há desrespeito. É comemorar conosco. Não é curtir a dor dos outros. O Zé eu admiro muito grande, falei para ele, é muito difícil, Zé, jogar contra pessoas que a gente quer bem de alto nível com a capacidade que tu tem. Uma coisa é a disputa dentro do campo, a outra, sabe, são essas coisas humanas que transcendem. O Ronaldo Fenômeno, eu tenho um carinho muito grande. Tem que falar Paulo André Elias, cara, então... Só que agora eu tenho uma felicidade de estar num clube extraordinário, nos dando todas as condições para trabalhar, com todas as responsabilidades que tem, o peso da responsabilidade, e feliz sim, é muito difícil ganhar do Cruzeiro aqui, é muito difícil se impor, sim. Mudou a formatação tática, exigiu muito da gente. Próximo aqui, professor. Gente, boa noite. Aqui. Boa noite, Betânia, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Seja bem-vindo e queria te fazer uma pergunta. Muito simples. O Flamengo vem sofrendo com lesões e você já, na coletiva, você falou sobre as lesões que o Flamengo vem sofrendo e que precisava reavaliar toda essa força do Flamengo, o treinamento, como estava sendo essa preparação física dos jogadores. Hoje o Bruno pediu para sair. Já identificou algum erro ou alguma coisa na preparação física desses jogadores para evitar todas essas lesões? A lesão do Davi Luiz foi traumática, ele torceu. A do Bruno, me parece que foi em cãibra. Eu posso afirmar, então, ela é cãibra, então ela não tem lesão. O departamento médico fisiológico do Flamengo é de muito alto nível. Quando o atleta machuca lá dentro, eu estou falando como professor de educação física, né, como técnico, o problema é do técnico e do preparador físico, porque não quantificou cargas suficientes para que eles tivessem condições de ter um bom desempenho. Às vezes do atleta que não se cuida, talvez ela tenha esse componente, pode ter esse componente, sim, mas ela é fundamentalmente nossa, enquanto comissão técnica, o atleta se cuidar, e a dosagem do preparador físico, sim, ela é fundamental. Tite, boa noite, parabéns pela vitória e pela estreia. Além do seu entusiasmo, que você já citou aqui na coletiva, a gente também percebeu uma atenção muito grande ao comportamento dos jogadores, à postura dos jogadores, né? Orientações durante todos os 90 minutos, o que denota também a utilização do próprio jogo como uma preparação ou como uma complementação do trabalho que já vinha sendo feito nos treinamentos do Ninho do Urubu. Esse trabalho de ter que trocar o pneu com o carro em movimento. Qual é a dificuldade de saber que no domingo já existe um outro jogo importante e já ter que corrigir, ajustar determinadas situações que você sabe que precisa, porque o tempo é curto e os jogos vão se suceder, essas outras 11 decisões que você tem daqui para frente? Próximo jogo, esse é o nosso pensamento, a nossa recuperação, ficando feliz pela performance, pela vitória, sim, mas com serenidade, com paz, em paz. É um desafio muito grande. Pensar no próximo, a gente sabe disso, era muito mais fácil iniciar. Papo reto, sem filtro, era muito mais fácil iniciar um campeonato e eu tinha essa condição. Mas, ao mesmo tempo, ele é desafiador. E vai exigir de nós essa grande possibilidade da gente estar ajustando e nós evoluirmos enquanto trabalho. Nisso está inserido os atletas também, aprendizados, a expectativa. Antes eu conhecia só na frente do palco. Agora eu conheci dentro do bastidor, do ninho, os trabalhos todos. E aos poucos nós nos entrosando e nós gerando confiança nas relações. Professor, últimas 3.
Boa noite, Tite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Antes de tudo, parabéns pela estreia e pela vitória. Tite, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o seu lado emocional. Você não fica à beira do campo desde o fim da Copa do Mundo, no ano passado, teve um longo período pela seleção brasileira e agora voltando a treinar um clube. Como foi para o Tite, que ontem foi recebido com muitos gritos pela torcida do Flamengo no hotel, fazer a sua estreia hoje, vestindo a camisa do Flamengo, contra o Cruzeiro, e também a sua expectativa para o próximo jogo, a sua estreia no Maracanã, onde você já foi feliz milhares de vezes, incluindo ganhando a Copa América por lá, e vai ter a estreia logo no Clássico contra a equipe do Vasco. Obrigado. Boca seca, perna tremendo, ansiedade. Humanamente, todos esses sentimentos eu continuei tendo. Tite, Felipe Simonetti, versus Esporte. Antes de mais nada, parabéns pela vitória na estreia. E a gente viu já várias formatações do Tite. A gente já viu um Tite mais móvel, vamos colocar até 2018. A partir de 2018, com a seleção, um Tite mais posicional. Hoje a gente começa a ter algumas pistas. O que vai ser o Flamengo do Tite? É o Flamengo do Flamengo. Eu procurei ter a capacidade, nós da comissão técnica, de preservar aquilo que historicamente é o Flamengo e daquilo que os atletas têm como característica. E eu digo assim, eu tenho isso. O técnico não pode ser supervalorizado. Quem tem que ser valorizado é o trabalho todo e a nós, enquanto comissão técnica, de ajustarmos as peças e termos essa capacidade de potencializar eles. E não ficar querendo de vocês que têm um grande reconhecimento por uma coisa extraordinária. Não, mais sutil eu tenho essa. Eles e a gente ajustar a engrenagem. Professor, última pergunta aqui. Boa noite, Tite, tudo bem? Aqui com o Menezes da TV Globo. Bom te rever de novo. Boa sorte na sua jornada à frente do Flamengo. A gente costuma ver você muito efusivo sempre em comemorações. Não à toa, você já até virou um meme na Copa de 2018, né? Quando você tropeçou ao sair correndo e tal. Muito vibrante. E hoje você foi um Tite contido, comportado. Por que você foi um Tite comportado nas suas comemorações? E eu tenho uma segunda pergunta. O Globo Esporte está fazendo uma matéria para esse fim de semana sobre o Clássico. E você já fez um gol em cima do Vasco, pelo Guarani. Qual é a sua recordação desse gol, quando você lembra? Que foi um gol de cabeça, inclusive, né? Eu te respondo, mas com todo respeito à equipe do Vasco, e não entenda essa minha resposta como uma falta de respeito. Cara, eu sofri muito com lesões. E quando eu fiz o gol contra o Vasco, era Cássio, o goleiro, e um timaço do Vasco. O Guarani também tinha um time. Eu confesso, eu olhava para o céu e dizia assim, pô, cara, eu voltei a jogar futebol. O atleta sente uma pressão muito grande no desempenho. Ele tem todos os benefícios, mas ele tem uma exposição muito grande também. E me fez lembrar a época de atleta. E olhava para o céu e agradecia a ter voltado a jogar, porque eu sofri muito com lesões, elas me fizeram sofrer muito. A outra? Por dentro ela estava, pode ter certeza que ela estava sofrendo bastante. Pode, se você quiser mais. Alguém mais, gente? Alguém mais? Mais uma aqui, professor. Legal, Oi, legal. Tite. Primeiro eu já peço desculpa por antecipação, porque eu não consegui pegar o iniciozinho da sua coletiva, então se eu estiver fazendo uma pergunta repetida, eu já peço desculpa. Mas eu fiquei muito de olho em você, principalmente no primeiro tempo. Me pareceu que defensivamente você estava com uma preocupação maior de posicionamento. Os jogadores que você chamou na beira do campo para conversar eram todos mais dessa posição. E um deles em especial, o Ayrton Lucas, eu acho que ele foi o jogador que você mais falou no primeiro tempo até sair o gol dele, assim. E aí eu vi também que ele ficou bem feliz, foi falar com você. Foi coincidência ou tinha a ver com posicionamento? Eu vi que você pedia para ele abrir mais em alguns momentos. A gente fazia... Teve um movimento do Cruzeiro que ele dava amplitude com o Marlon, trazia a dobra do lateral para dentro e às vezes a gente trazia o Everton muito para baixo. Então a gente teve um ajuste numa troca com o Wesley e eu queria passar e estava do outro lado. Isso em termos defensivos. Em termos ofensivos, nós queríamos balançar um pouquinho mais e fazer o adversário mexer de um lado para outro para que essa bola entrasse na profundidade.
ou principalmente para o Bruno, mas que não, eu digo assim, que a gente escondesse o passe. Então, que mexesse o Fabrício, que mexesse o Davi, que mexesse o Ayrton, que mexesse os dois volantes numa troca de passes para que escondesse o passe e tivesse uma bola ou no entre linhas, para os dois meias, ou na bola de profundidade. E eles encontraram, quando eles balançaram de um lado para o outro, eles encontraram a bola de profundidade e daí deu gol. Que nós treinamos durante a semana. Mas que às vezes o jogo tu fica naquela adrenalina milhão, tu quer de um lado só e já achar que ali tu tem que furar a parede. Então, calma, gelo, para que tivesse desses dois momentos, ofensivos e defensivos. Professor, mais uma que é a última. Tite, boa noite. Fábio Ribeiro, parabéns pela vitória. O torcedor do Flamengo, eu como torcedor de Minas, né, o Brasil todo é uma pegada muito forte. E sofreu muito esse ano com as derrotas, com os títulos que ficaram para trás. E vimos hoje uma pegada diferente do seu time. O que o torcedor pode esperar da era Tite agora em diante? Eu estava com vontade de falar em termos táticos aquilo que os atletas fizeram para dar, mas também é difícil a gente estar falando da comissão técnica, está fazendo assim para mim, não. Mas eles cumpriram aquilo que a gente pediu nos treinamentos de uma forma muito. E eu vou ter muito eficiente. Eu vou te dizer uma coisa. A fase ofensiva e criativa ela tem que acontecer para uma equipe jogar bem. Agora a solidez defensiva também. E o César bate muito nisso, esse é o princípio do futebol. E as bolas paradas. Quando tu consegue unir esses três fatores, tu tem bem. E inevitável que no jogo de futebol, em determinados momentos, o adversário está melhor. Não existe domínio e controle 90 minutos, equipe nenhuma. E aí ela saber nesses momentos como agir. Mas como agir, daí eu vou elogiar eles lá dentro do campo. Quando o 0 está no placar, todos são importantes. Quando o gol sai na frente, todos são importantes. É conceitual. É isso, gente. Galera, vitória sensacional do time do Flamengo, entendeu? Vitória, sabe, um time... nitidamente você vê um time mais organizado defensivamente. O Tite claramente ali elogiando os atletas. Ele sabe que é importante essa questão da gestão do elenco. Então vai fazendo devagarzinho aí essa questão de gerir o elenco também, bem importante. Que agora a gente tem um jogo contra o Vasco, né, gente? Um jogo difícil, um clássico, né? O Tite tem esse desafio pela frente, um Vasco aí que certamente vai fazer de tudo pra vencer o Flamengo. Ih, rapaz, os caras vão correr pra caramba pra vencer o Flamengo. O Flamengo tem que estar atento a isso, correr muito pra vencer esse time do Vasco, tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo junto, saudações brunegras.